O Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, decidiu nesta quarta-feira, elevar a taxa básica de juros da economia de 13,25% para 14,25%. A decisão foi unânime. Esse é o maior patamar desde a crise do governo Dilma em 2015 e 2016, quando a taxa também alcançou 14,25%. A ex-presidente sofreu impeachment em agosto de 2016. Em nota, após a reunião do Copom, o Banco Central indicou que poderá aumentar novamente a taxa Selic na próxima reunião, marcada para 6 e 7 de maio. Vamos ler o comunicado do Copom. Abre aspas. Diante da continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação, da elevada incerteza e das defasagens inerentes ao ciclo de aperto monetário em curso, o comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, um ajuste de menor magnitude na próxima reunião. Hoje, mais cedo, o ministro da Fazenda comentou a decisão do Copom. Vamos ouvi-lo. O antigo presidente do Banco Central foi nomeado pelo Bolsonaro e ficou 2 anos além do mandato do Bolsonaro, né? Na presidência do Banco Central. Você contratou, como dizem, 3 aumentos bastante pesados na Selic, na última reunião do ano passado. Você não pode, na presidência do Banco Central, dar um cavalo de pau depois que se assumiu. Isso é uma coisa muito delicada. Quer dizer, o novo presidente, com os novos diretores, eles têm aí uma herança a administrar, mais ou menos como eu tive uma herança a administrar em relação ao Paulo Guedes. Não foi fácil você manter o país funcionando depois de 2022. Em 2022 foi feito um estrago nas contas públicas brasileiras para garantir o resultado eleitoral que você não pode imaginar. E o mercado, por enquanto, reagiu bem, o dólar subindo pouco num dia de pressões internacionais. E para falar um pouco mais sobre as repercussões de mais essa alta, eu convido Wilson Lima, que está em Brasília. Boa tarde, Wilson. Como repercutiu por aí essa alta já esperada de 1% na taxa Selic? É uma alta, mas que reflete muito o momento pelo qual nós estamos passando. Boa tarde para você, Inácio, boa tarde para você que nos acompanha aqui no canal BMC News e também o Antagonista. É sempre um privilégio ter a sua audiência e a sua participação diária aqui no nosso programa. Meu cara, a questão é a seguinte, eu só sei que nós temos um outro forte concorrente ao nosso prêmio Óleo de Peroba da semana, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fazer uma referência ali jocosa ao governo Jair Bolsonaro, dizendo que não, que nós estamos responsabilizados pela irresponsabilidade do passado, é uma baita de uma cara de pau. O governo Lula não fez o dever de casa. E não fez o dever de casa, não estou te falando ontem. Não fez o dever de casa ontem, não fez o dever de casa anteontem, não fez o dever de casa no mês passado, nem fez o dever de casa no mês passado. A alta na taxa básica de juros, ela é simbólica, ela é representativa, ela é um sintoma grave de que a economia brasileira vai mal e que o governo Lula não tem a menor pretensão, não tem a menor iniciativa e não está tendo, nesse momento, a menor consciência de que precisa, de fato, tomar as rédeas. Sabe por quê? Porque para tomar as rédeas, o PT vai ter que deixar de ser PT. E isso, não espera que não vai acontecer nunca. Rodolfo Borges, boa tarde. Qual a sua leitura sobre mais essa alta da taxa Selic? Boa tarde a todos. Por enquanto, o Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central, indicado pelo Lula, está seguindo o roteiro que tinha sido planejado já desde o ano passado, não apenas pelo Roberto Campos Neto, mas também por ele próprio, Gabriel Galípolo. Porque nós já destacamos várias vezes aqui que naquela coletiva de imprensa em que o Roberto Campos Neto passou o bastão para o Galípolo ali em dezembro, eles, além de trocar várias amabilidades e dizer demonstrar que estavam numa mesma vibração, o Campos Neto disse, e o Galípolo confirmou, que essa decisão de projetar dois aumentos na taxa Selic de 1 ponto percentual na primeira
e na segunda reunião de 2025, essa decisão ela tinha sido tomada numa reunião do Copom que teve como protagonista o Gabriel Galípolo. Então, ainda que não tivesse sido ele que tivesse tomado essa decisão, digamos que saiu da cabeça do Campos Neto, ele convenceu os outros diretores a fazer isso, o Galípolo foi apresentado e se apresentou também como responsável por essa decisão. E ele está seguindo à risca esse roteiro, inclusive na perspectiva do Copom, que a gente destacou nessa aspa que o Inácio leu mais cedo, de que deve haver mais algum aumento na próxima reunião, porque a perspectiva, vamos lembrar, é de 15%. A perspectiva, as projeções de que a Selic deve chegar a 15% neste ano. Então, falta aí mais 0,75 ponto percentual, que aí pode vir agora, na próxima 0,5%, pode vir 0,25%, mas o horizonte é de que seja 15% para controlar a inflação, cuja projeção para esse ano é de 5,66%. O último Boletim Focus deu essa perspectiva. E aí, só para todo mundo entender, onde nós estamos a meta de inflação do governo Lula, é 3%. O teto da meta é 4,5%. A expectativa para esse ano é 5,66%. Isso com o cenário que está posto de juros já elevados. Então, o que deveria ocorrer agora, né, se é que o governo Lula está de fato preocupado com a inflação, como o Lula, o Haddad e outros ministros vêm dizendo? Controlar as contas públicas. É a única coisa que eles podem fazer. E não derrubar a taxa de produto importado, de café. Isso aí é jogar para a torcida. Eles não estão fazendo aquilo que eles poderiam e deveriam estar fazendo. Inclusive, a gente vai falar mais tarde aqui no programa sobre essa perspectiva de aprovação de um orçamento que já vem cheio de jeitinho. Quer dizer, o governo Lula, de fato, como o Wilson falou, não está fazendo o que deveria estar fazendo. E aí cabe agora ao Banco Central, como já cabia antes, quando ele estava na mão, sob o comando do Roberto Campos Neto, fazer aquilo que ele existe para fazer, controlar a inflação, sem a ajuda do governo, que é pior, dificulta o trabalho do Banco Central, o governo Lula, ao não controlar os próprios gastos, de olho em tentar recuperar a popularidade que o Lula perdeu ao longo dos últimos meses. Wilson Lima, uma personagem... E tem um problema, Rodolfo. Diga. E tem uma questão, só para complementar o comentário do Rodolfo, Inácio, desculpa te cortar na tua pergunta, e tem um problema. O governo Lula, ele tem margem para aumentar a taxa de juros, mas não tem margem para cortes públicos. Esse é o dilema. E é esse jogo que vai dominar as conversas aqui no Congresso Nacional. Complete, Inácio, por gentileza. Wilson, uma pergunta para você. Tem uma personagem que sempre que havia uma nova elevação de taxas de juros, sempre se manifestava nas redes sociais, descendo a lenha, a borduna, no antigo presidente do Banco Central, inclusive quando ele já não era mais presidente do Banco Central, que é a Gleisi Hoffmann, hoje ministra. Todo mundo ficou esperando uma manifestação dela ontem, após a alta da taxa de juros, e mesmo hoje pela manhã. O fato dela ser hoje ministra e, portanto, quando vai falar em nome de governo, fez com que ela se silenciasse de uma vez por outra, ou ainda esperam que ela tenha algum tipo de manifestação? Ela não vai se manifestar, nem pelo fato de ela ser ministra. Ela não vai se manifestar. Deve fazer alguma fala mais branda, porque agora a culpa está toda no colo do Galípolo. Não tem mais alternativa, não há mais quem você culpar, não há mais a figura do Roberto Campos Neto. Por mais que essa taxa de juros tenha sido pré-contratada, pré-contrato, quando se fala de política de juros, ele pode ser rasgado se a política econômica permitir. E foi isso que não aconteceu. Quando você tem esse pré-contrato, essa possibilidade de aumento da taxa de juros de uma reunião para outra, é uma possibilidade, é uma perspectiva, é uma projeção. Só que e como o dinamismo da vida, né, você pode ter esse tipo de alteração, esse tipo de mudança, hoje você tem um cenário X, amanhã você pode ter um cenário Y, qual é a missão do Banco Central? É você preservar o cenário econômico e você mostra para o gestor, olha, estamos aqui aumentando a taxa de juros, então faça o seu ajuste por aí. Dependendo do que você fizer, nós fazemos um reajuste por aqui. Só que isso não foi feito, e não é de hoje, e não tem sido feito há pelo menos 2 anos. O governo Lula não tem trabalhado na base para, de fato, ajudar o Banco Central a cortar a taxa de juros. A Gleisi Hoffmann tentou, ao longo
longo de 2 anos, reduzir a taxa de juros na marra. Agora ela não tem mais esse recurso, nem como presidente do PT, quer dizer, nem como ex-presidente do PT, nem como ministra de Estado. A gente destacou no site do Antagonista, quem quiser ver os detalhes está lá no portal, o antagonista.com.br, uma nota chamada Faltou a ata de Glaze. A ata de Glaze é como a gente vem chamando os comentários que ela fazia após todo o anúncio do Copom. Ela não fez desse, as pessoas sentiram falta, estão lá nas redes sociais dela cobrando, Glaze, não vai comentar nada, subiu o juros de novo. Agora, quem comentou, e aí parece que ela passou o bastão, foi o líder do PT na Câmara, Lindenberg Faria, reclamou, assim como o presidente interino do PT, o senador Humberto Costa, também reclamou, não nas próprias redes sociais, ele reclamou por meio das redes sociais do PT, o que é uma diferença do que a Glaze fazia, porque ela reclamava no perfil próprio dela. Eles não só reclamaram do aumento, como, assim como fez o Haddad, puseram sim, Wilson, na conta de Campos Neto. E vão continuar colocando. Por quê? O Lula já tinha usado essa expressão, o Haddad repetiu agora. O Haddad já desistiu, essa é uma outra nota que a gente publicou no Antagonista, quem tiver curiosidade vai lá ver. O Haddad parece ter desistido completamente do discurso de responsabilidade fiscal. E eu falo discurso de responsabilidade fiscal porque ele era isso, era um discurso. Não era exatamente uma conduta do governo. Então o Haddad fazia o discurso, apesar do governo não ter a conduta, e agora parece ter abandonado até o discurso. O Lula criou, voltando, a expressão cavalo de pau. O Galípolo não pode dar um cavalo de pau agora. Olha, provavelmente o Galípolo não vai dar esse cavalo de pau que eles estão esperando por muito tempo, porque não existe condição para fazer isso. A política não vai ser mudada ou deixar de ser mudada porque o Galípolo quer ou não, ou porque o Lula quer ou não. Agora, na primeira vez que o Galípolo der alguma demonstração de que ele tem vontade de dar esse cavalo de pau que o governo está esperando, aí a coisa vai ficar ainda mais feia.